Está no ar mais um episódio do podcast Voando Alto. Sempre tenho muita alegria em começar mais um episódio, porque eu sei que Deus ele prepara tudo com tanto amor e tanto carinho. E cada convidado, cada convidada que senta aqui nessa mesa é porque Deus escolheu para estar aqui contando, né, o seu testemunho, a sua história. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, que ela tem cara de menininha, mas é um mulherão. Mas antes disso, antes de apresentar essa convidada de hoje, eu quero te convidar para inscrever no canal, né? Ative as notificações e também compartilhe as mensagens aqui que a gente, né, sempre tem, porque assim o YouTube e o Spotify entendem que essa mensagem ela é relevante, tá bom? Gravando aqui no estúdio RVL, aqui tem toda a estrutura para você, né? Então, contacta aqui o pessoal para você conhecer essa estrutura incrível. Vamos convidar ela então, ela que é cantora, fonoaudióloga, ela vai falar tudo sobre o processo dela também de conversão. Eu tenho certeza que vai ser um testemunho que vai impactar a sua vida. Bruninha Oliver, muito bem-vinda. Que bom Olá. te receber aqui. Gente, obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui com você. Já Imagina. te conheço há um tempo, né, É Lívia? verdade. Na estrada aí. E fiquei muito feliz pelo convite. Vai ser ótimo compartilhar um pouco de mim, da minha vida, da minha conversão. Ai, que bom, vai ser um prazer mesmo, viu? Nós nos conhecemos, gente, no mundão, vamos falar assim, Foi. né? Sei. E a gente vai contar essa história que foi no Raul Gil, no programa Raul Gil, né? Onde nós Foi. participamos de um programa Mulheres que Brilham, né? Isso. Foi em 2013? Acho que foi 2013, Foi. menina, eu não Acho lembro que foi direito. 2013. Tem Já tem, muito tem tempo 10 isso. anos. Meu Deus do 10 céu. anos. Passa muito rápido, né, Muito Bruninha? rápido. E eu sempre começo aqui, né, o nosso podcast e querendo conhecer, né, você. Então conta pra gente quem é a Bruna, de onde ela veio, e aí a gente vai aos poucos costurando aí os assuntos. Certo. Então, eu sou do interior, né, de É Minas, sou de mesmo? Santa Bárbara. Olha, Adoro Santa Bárbara, gente, é uma cidade linda. Inclusive, Santa Bárbara fica próximo de Barbacena? não, Barão, Catas Ah, Altas, tá. ali. E mudei para BH nova para estudar música, Aham. né? Meus pais, até quando eu mudei, meus pais ainda ficaram em Santa Bárbara E e você eu vim para mudou? BH para morar com meus primos, para estudar Aham. música. Gente. Eu sempre tive a arte muito aflorada em mim, sabe? Uhum. E aí meus pais, desde quando eu era novinha, já notaram isso. E como eu morava no interior, não tinha tanta estrutura, Aham. Com vai quantos estudar. anos você veio pra cá? Eu vim com 13 anos. 13, Muito nova. muito nova. Meu Deus. Foi. E assim, morei com meus primos, com minha tia, que foi assim uma pessoa, uma segunda mãe maravilhosa e Uhum. cuidava de mim. E eu acho que esse processo até de sair muito cedo, né, de ir atrás das minhas coisas, dos Sim. meus sonhos muito cedo, me amadureceu rápido. Eu me amadureci assim, muito rápido, sabe? Uhum. Eu via que eu era muito mais madura ali com 15, 16 anos do que as minhas colegas, né, os meus Sim. amigos que tinham a mesma idade. Mas foi muito bom, né? Todo o Mas você já processo. começou a trabalhar também cedo ou só estudava mesmo? Então, eu estudava e aí, como eu vivia muito ali no meio da arte, né? Uhum. Eu fazia muito teatro infantil, né? Antes ali dos meus 18, Uhum. animação de festa, princesas, né? Já cantava, então já aproveitava. Aham. E aí, com 18, eu comecei a fazer show mesmo. Eu já tinha banda e comecei a fazer show. Sim. Então, meu primeiro trabalho já foi a música mesmo. Já foi algo voltado ali para música, Você para cantou em banda arte. baile? Eu cantei durante Cantei. muito tempo banda baile. Eu cantei em banda baile, foi quase 2 anos. Inclusive, conheci a Mirella, que É? canta comigo hoje no baile. Menina, eu cantei em banda baile dos 15 aos 21 anos. 6 anos cantando em Nossa! banda baile. E é pesado, É né, pesado. Lívia? É pesado, mas foi uma Gente, escola pra mim, né? Porque super. assim, banda baile, eu fazia lá não só o canto, né, mas a produção também. Então, figurinos, a parte de ensaios, era tudo comigo. E é importante, É né? importante. O baile ele te dá esse outro lado artístico, né? Que não é Sim, só o cantar, só o instrumental, só a música, né? Tem um outro lado, que é é, a vestimenta, né? Às exatamente. A vezes o balé, a performance, né? performance. Mas é bem cansativo, Muito. realmente. Aí eu aguentei menos. Ele eram 5 horas de baile, né? Assim, a gente tinha ali um intervalinho de meia hora,
Mas era muito tempo em Era cima do muito palco. tempo, é. O bom é que, assim, a gente, no baile, a gente tem contato com tudo, né? Com todos os Uhum. gêneros, estilos. Sim, Você acaba aprendendo muito repertório. Então, facilita é bastante, né? verdade. Canta com outras pessoas. É. Eu falo muito isso para os meus alunos que cantam em dupla, em grupo. É bom o baile, porque você canta com outras pessoas, trabalha ali Uhum. questões, né, de divisão vocal. É Sim. ótimo. É uma É uma experiência escola, é mesmo. uma Eu acho que é escola. uma escola. Sim. Aí você Exatamente. veio pra cá, então, e começou a trabalhar com 18. Com 18. Uhum. E aí, eu quase sempre, assim, acho que a minha vida quase toda, eu trabalhei com música mesmo. Uhum. Porque aí, eu entrei pra faculdade de música, eu tinha 19 para 20. Então você chegou a fazer faculdade mesmo de Fiz. música. Formei, fiz a faculdade de Menina. música, fiz licenciatura em música e me Aham. especializei em voz. Que legal. É, gente, não tinha como. Eu estudei música minha vida toda, né? Estudei em escola de música novinha, Aham. fiz conservatório. Eu falei, não, minha primeira opção era realmente fazer a faculdade de música. Que legal. E meu pai e minha mãe sempre assim, pai e mãe, aquela coisa, né? Pode fazer o que você quiser, a área que você quiser, mas vai ter que fazer faculdade. Então, super apoiava, gente. Que Pô, foi legal. legal, né? É um apoio Porque importante, né? Eu falo que o demais, apoio dos pais, assim, principalmente nessa questão de carreira, que eu acho que a gente é muito, sempre demais. muito novinho, né, para escolher, assim, uma carreira. Tipo, nossa, o que que vai ser do meu É, futuro, né? é. Eu acho que a gente ainda não tem uma maturidade, assim, né, muito grande. Mas ter o apoio dos pais é super importante, né? Não, super importante, né? E eu falo assim, principalmente nessa área, que às vezes é uma área que se batalha, batalha e Uhum. demora para ter ali Demora, uma resposta demora. É. positiva, né? A gente começa estudando muito novo, Uhum. dedicando muito É. novo, né? Então, para mim, assim, o apoio deles foi essencial desde Uhum. novinha. E eles continuaram em Santa Bárbara ou vieram para BH depois? Não, depois vieram. Depois Aí vieram? hoje moram aqui, meu Aham. irmão, minha irmã. Ai, que Eu tenho um ótimo. irmão, irmã. São mais velhos, São mais mais novos. novos. Mais novos, que eu amo de paixão. Ai, que fofo. E hoje eles moram aqui, né? Trabalham Aham. aqui, moram aqui. Mas a gente vai muito pra lá, eu ainda tenho família lá. Então, assim, ainda temos raízes lá e eu Sim, adoro. é muito bom, né? É, O relacionamento entre os seus pais, assim, é um relacionamento saudável, um relacionamento bom? sim, como todo casal, né? Altos e baixos, aquela Claro. loucura. Aham. Mas os meus pais sempre foram referência pra mim, né? Como pais, porque sempre me apoiaram em tudo, Uhum. né? Minha mãe, então, eu falo que é uma pessoa que é sem dúvida, assim, a minha maior referência. Pai, não fique com ciúmes. Ai, ai. Mas eu acho que ela realmente sempre foi uma pessoa que fez de tudo, do possível ao impossível, Nossa, pra me isso é ver muito feliz, legal. sabe? Pra me ver realizar os meus maiores sonhos, assim. Faço não só por mim, né? Os Aham. meus pais, meu pai e minha mãe, acho que eles Sim, fazem pela família inteira, que sabe? legal. E eu, assim, hoje pensando, né, num relacionamento, no que eu tenho, nessa futura família que eu tô pra Uhum. E construir. nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Vamos, gente. Com certeza, assim, eu vejo minha família como referência, sabe? Que bom, viu? E sempre querendo pra mais, né? Até às vezes coisas negativas que a gente Sim, vê, sempre não. Vamos pensar sempre a que mais, legal. sempre no mais Hoje Deus positivo. colocou uma palavra no meu coração, e eu até, assim, depois vou compartilhar com os seguidores, né, que a gente tem, Aham, que eu acho que é muito importante, assim, essa questão da paternidade, da maternidade, né, dos nossos pais. E eu falo muito isso, já falei, né? Às vezes você não teve o amor do seu pai, não recebeu o amor da sua mãe, por exemplo, mas a gente só consegue dar o que a gente recebeu, né? exatamente. E aí eu tive um processo, sabe? Que eu assim não aceitava, sabe? Eu falava assim, não, mas não é possível. Como assim? Sabe? Ele tem que me amar. Só que Uhum, quando eu aceitei Deus como meu pai, sabe? Eu aceitei essa paternidade e eu entendi que o meu pai, ele só conseguia me dar o que realmente ele tinha recebido. exato. Isso ficou muito leve para mim, Uhum. sabe? Então, não sei, né?
como é o seu relacionamento com os seus pais, mas entenda que o nosso pai mesmo, ele é Deus, é um pai que ama, é um pai que cuida, e ele sempre vai estar aberto para te receber com todas as suas imperfeições, né? Ele é um pai Exato. de misericórdia mesmo. Então, essa mensagem fez muito sentido para mim, porque eu sei e entendo quanto, às vezes, um vazio que a gente sente em relação a isso, e quem consegue preencher esse vazio é somente Deus mesmo, né? Exato. Até porque o nosso pai é o nosso pai celestial, né? E é quem perdoa, quem Uhum, completa. exatamente. Então, conheço pessoas, amigos, e que realmente não tiveram essa base familiar. Uhum, E acabam sendo, às vezes, adultos com muitos sim. problemas, Nossa. sabe? E quando encontram Jesus, quando encontram essa força, entendem que Uhum, só Ele que completa, né? Conseguem, às vezes, perdoar, muitas das uhum, vezes, perdoar algo ali que estava machucado, sim, sabe? Cicatrizar isso. Muitos voltam a conversar com os pais, voltam sim. a ter esse contato, porque às vezes os pais passaram por coisas até piores e não souberam dar, É, né? E aquela coisa, pai e mãe é amar acima de qualquer coisa, verdade. Honrar pai e mãe, independente, né? honrar pai e mãe. E entender também que eles tiveram um processo. E às Claro. vezes o processo deles não foi fácil, Não. né? E é isso, né? Assim, hoje a gente já tá aqui na casa dos 30, 30 e É, poucos, né? gente. Ai, Eu tô um pouquinho mais avançada que gente! Bruninha, mas é tão, eu assim, eu tô numa fase que eu tô vivendo assim um processo tão legal de realmente começar a enxergar todas essas coisas, né? Sim, Porque antes disso, a gente é tão imaturo e a gente, poxa, isso dói tanto na gente assim, sabe? E quando você começa a enxergar a vida de uma outra forma, porque realmente as feridas nos trazem essa maturidade, é tão gostoso assim, sabe? Porque é como você falou, os nossos pais, eles também tiveram um processo que às vezes foi muito também. doloroso. Você já perguntou para o seu pai e para sua mãe o que eles passaram? Exato. Né? Porque a gente não faz isso. Outro Uhum. dia eu sentei com a minha mãe e eu comecei a perguntar para ela sobre a vida dela no passado. Eu queria entender, sabe, como foi a vida da minha mãe. E aí eu quero fazer isso com meu pai também, para Uhum. entender o que ele passou, o que faz ele hoje ser dessa forma. Né? Quais Exatamente. foram as feridas dele que hoje ainda trazem marcas para a vida dele, sabe? Então isso é muito importante, porque a gente só olha pra gente, mas a gente esquece de olhar pro lado, né? A pessoa que a gente ama, que talvez ela também tem feridas que às vezes ela nunca nos mostrou. É, Então, quão importante a gente, né, ter esse olhar mais maduro é. E não só com os nossos pais, né? Com nossos irmãos, com amigos, todo mundo que né? está ao nosso redor, né? Porque a gente realmente não sabe a história do outro. E Uhum, muitas vezes essa pessoa ela até guarda aquilo. sim, Porque é difícil. Às vezes você passa por situações, ou na infância, ou na adolescência, e você carrega, gente, aquilo pro resto da é, vida. Se não for curado, aquilo vai te atrapalhar em tudo. sim, Seus relacionamentos, na sua vida pessoal, profissional. Então, uhum, realmente é muito difícil, é. né? São padrões, né? Padrões que às vezes a gente Exatamente. coloca assim como o certo, o normal, mas na verdade é possível quebrar esse padrão, é possível quebrar traumas, né? Eu tive que quebrar muitos padrões, Ah, com inclusive nos meus certeza. relacionamentos, assim, sabe? Eu levava um padrão, né, um padrão dos meus Sim. pais e que quando eu fui ver, eu falei, cara, não precisa de ser dessa forma. Pode ser mais leve, Pode né? ser mais leve, sabe? Pode ser gostoso, não precisa, sabe, repetir esse padrão. Exato. Até porque tem muita coisa que às vezes a gente acompanha, né? Que você fala, bom, vai ser até aqui. A partir daqui, na minha vida, com a minha família, isso vai mudar, Uhum. né? Tem muita coisa que eu vejo de família, assim, vindo da minha família, por exemplo, alcoolismo, que é uma coisa. Chegar mais perto um pouquinho. É, Qualquer coisa puxa, assim, o é, microfone. tá. Chegar assim. Isso. Por exemplo, o alcoolismo, que é uma coisa que na minha família é aflorado. Hum, Então, é uma coisa que veio, mas da minha família para lá, isso não espero, né, que a gente consiga trabalhar isso, sim. né, de alguma forma assim, para que não tenha alcoólatras, porque a Uhum, gente sabe, né, quais são ali os processos que um alcoólatra passa. sim. Então assim, é complicado. Uhum, Então tem coisas que às vezes vêm de família e que você trava ali, para minha família, né, para o meu marido, para os meus filhos, eu vou fazer o máximo para que isso não renda. verdade. Mas você tem, assim, você acha que essa situação na sua família, assim, é uma situação que te atrapalhou também durante algum tempo?
Acho que não me atrapalhar, acho que não, sabe? Uhum. Porque eu sempre tive muito apoio, Uhum. né? Uma base bem estruturada e principalmente muito foco nas minhas coisas. Sou uma pessoa Sim. muito focada, Uhum. tenho ali um direcionamento, eu vou e faço acontecer. Mas eu vejo assim que é algo dentro da família que é um grande problema e que passa de geração para É geração. verdade. E isso a gente sabe, né? Que É, se não for quebrado se essa não for maldição, talvez, quebrado, né? Às vezes é até uma entende? maldição hereditária, né? Que tá vindo já de Exato. muito tempo. E eu não tenho dúvida que seja, sabe? Uhum. Então é algo que eu quero quebrar. Eu, Quebrar. Bruna, na minha família, quero que seja Que quebrado, bênção. sabe? Até porque, assim, não só o alcoolismo, mas como outros vícios, né? Ele é de pessoa para pessoa, Uhum. né? Tem pessoas que aguentam, por exemplo, beber e tá tudo bem. Outras bebem uma cerveja e acabou. É. Então, cada um sabe até onde ela pode ir, Uhum. né? Então, eu acho que o principal ali, o melhor seja evitar, É gente, né? verdade. E aí, quando você chegou aqui, que você, né, fez esse processo todo, você chegou Sim, a formar, né, em música. cheguei a formar. Formei em música e aí fui trabalhar na área. Desde que eu entrei para a faculdade, que eu fui para a faculdade, eu já comecei a dar aula. E aí eu tive várias experiências, Uhum. tanto com criança como com adulto, Que legal. de musicalização infantil, Aham. teoria. E aí eu me encontrei total assim no canto, Sim. porque eu já cantava e eu comecei a me ver, né, moldando ali pessoas, vozes. Então, eu falei, gente, eu acho que é nesse caminho. Vamos Sim. tentar aqui. Mas eu gostei das outras experiências, porque foi, assim, totalmente necessário para eu entender que eu Uhum. queria trabalhar com voz. Uhum. E aí eu comecei a dar aula, me formei. E pós a faculdade, quando eu formei, eu falei, e agora? Porque eu sou uma pessoa, Olivia, que eu gosto de estudar. Então, eu sempre gosto de engatar ali uma coisa na outra. Então, eu vou Aham. estudando. E aí eu pensei, bom, vou tentar ou fazer um outro curso na área ou pensar uma outra área. E aí Ah, me veio a fono, que que tem tudo a legal. ver. Sim. E dentro da fono, assim, eu descobri várias possibilidades, assim, né? Porque a fonoaudiologia é uma área super ampla. Você pode trabalhar ali em várias áreas. E aí eu me matriculei, né, no curso de fonoaudiologia, porque eu queria agregar mesmo ao meu trabalho, né? Aham. E então, a fonoaudiologia eu fui pro curso por conta da voz. Mas descobri, assim, uma área imensa, cheia de possibilidades, de Uhum. áreas que eu posso atuar e, sim, me apaixonei mesmo. Isso, querendo ou não, deve ter te ajudado também, né, Bruninha, num processo de, por exemplo, hoje eu não sei se você tem, mas eu adquiri, né, um calo. Hum, Eu tenho um tem que calo. tratar, hein, Lívia? Tem que tratar. Ó, Você gente. acredita, menina? Eu, É. durante muito tempo com a Jana, né, que era minha Uhum. fono, eu fiz vários trabalhos para Excelente. realmente tentar diminuir o calo, né? Principalmente nos shows. Eu tinha que fazer um trabalho grande, É. porque eu sempre estava ficando rouca. E Uhum. hoje, inclusive, eu canto uma música, menina, eu fico rouca. E é É, importante você continuar o tratamento. pois Porque é. você é uma profissional da voz, né? É verdade. Eu estou formando em fonoaudiologia agora, e nós que vamos trabalhar com profissionais da voz, é de extrema importância você cuidar do seu instrumento de Sim, trabalho, né? Que é a exatamente. voz. Puxando minha orelha, hein, gente? Tô Porque puxando a orelha. realmente não é uma coisa que eu faço mais. Como eu parei de cantar, a gente meio que acomoda, né? Você fala assim, "Ah, agora eu não posso mais." Mas é como É. você falou, uso a minha voz hoje de outras formas, né? De outras formas. A gente cuida de todas as áreas que trabalha com voz. Então, você que é Uhum. locutor, professor, Nossa, cantor, verdade. palestrante, Depois nós vamos ter que marcar, hein, trabalha com Bruninha? podcast, É. viu, gente? E é Nós vamos ter importante que para essa marcar. lesão não piorar, É né? Porque você tem verdade. uma lesão. Uhum. Então, é importante para essa lesão não piorar. E me conta aqui, como que foi o seu processo? E aí a gente vai aprofundar mais agora, seu processo de conversão. Porque a gente está falando sobre o profissional e tudo, Isso. e aí depois lá na frente eu quero entender quando Uhum. que você descobriu que isso era realmente um propósito, um chamado de Deus. Porque a gente estava conversando aqui mais cedo antes de começar, Isso. justamente sobre isso, né? Porque às vezes a gente começa numa área, e aí eu falei, né, sobre a questão da maturidade. Às Uhum. vezes, quando a gente vai escolher uma faculdade, tudo, a gente é tão novinho que a gente É. ainda não sabe realmente o nosso propósito. Uhum. Mas eu acredito que nesse meio desse processo aí, você acabou entendendo, né, qual que era o seu propósito. Mas antes disso, eu quero entender como que foi o seu processo de conversão. Certo. Mas antes, na verdade,
E aí eu quero voltar um pouquinho antes, Aham. só no processo do Raul Gil. Como que foi isso pra você? Que a gente se conheceu lá, né, gente? Como eu falei. Conhecemos o Raul Gil no Mulheres que Brilham. E como que foi pra você participar desse programa? Antes você já estava com a sua banda nesse momento? Sim. Na época do Raul, eu já tinha banda, já Uhum. tocava, já trabalhava mesmo com música. Sim. Eu era novinha, né? Mas já tava ali no meio, já tava Aham. engajada. E assim, foi o máximo, de verdade. Foi o meu primeiro contato com uma rede de televisão, com Sim. câmera, né? Aham. Público, plateia, Nossa, era as muito novinha, gravações. Bruna do Gente, eu nunca céu. tinha feito uma gravação assim, né? Ao vivo ali. Então, assim, e tinha aquela coisa do ser julgado, né, gente? Nossa, é. Porque quando você faz um show, às vezes não tem ninguém te julgando Aham. diretamente. E no Raul, você tinha pessoas te julgando É. diretamente. Nossa, Você foi tinha que terrível. ser Pra mim, pelo nota menos. 10. É. Mas eu aprendi muito, Aham. sabe? Foi uma grande experiência. Eu evolui muito no programa, tanto que eu fui até o final. Sim. Tanto vocalmente falando, quanto até a maturidade Sim, mesmo. Eu vi experiência mesmo, né? total. A primeira Bruna ali do primeiro programa era outra Bruna no final, sabe? É. Tanto que no final, assim, eu já tava muito tranquila, eu já tinha entendido, Uhum. né, qual que era o propósito ali do programa na minha vida. É. E a partir dele, tive várias oportunidades, né? Tanto que eu gravei um CD a Que partir daquele legal. programa. Aham. Algumas músicas minhas foram pra novela do Que SBT. Então bacana, eu tive, assim, um gente. retorno É. super positivo, Na época você sabe? cantava rock, que eu Era lembro que rock e pop rock. era só rock, pop rock, Era. né? Porque hoje eu tava até vendo, assim, eu sempre dou uma olhadinha, né, nas Sim, redes sociais. E hoje você passa por vários ritmos, né? vários. Então, depois do rock, você foi aí que depois que você formou a A Bruna e dupla Mirella, a dupla? é, é quando eu comecei a estudar, eu estudava numa escola que só tocava rock, gente, só podia estudar rock. Mas eu sempre gostei, e isso veio muito do meu pai, então veio de Aham. família. Ah, que legal. Adoro pop, adoro rock. Aham. E aí na faculdade eu tive muito contato com outros estilos. E antes da dupla, do Bruno e Mirella, né, que hoje é um Aham. projeto que eu tenho com a Mirella, Sim. eu tive um contato com a banda Baile. Aham. E aí eu Que é uma cantava de escola tudo, também. de Aham. tudo. Então, assim, eu aprendi a gostar de tudo, aprendi a ver pontos positivos de todos os gêneros musicais e me apaixonei mesmo. E aí eu passei a não querer mais ficar num estilo só. Só no Eu rock. queria um projeto que fosse mais amplo, sabe? Uhum. Que eu pudesse ali transitar em outros estilos e não deixando, né, de cantar Claro. as coisas que eu gosto, mas que eu pudesse ser, assim, algo que abrangesse mais, sabe? E eu pudesse tocar em mais lugares, porque eu sempre gostei de cantar, principalmente fazer show. Então eu falava, gente, eu acho que isso acaba me prendendo um pouco de estar em outros lugares. Por exemplo, vou cantar em casamento, Uhum. é um show mais amplo. Prefeitura, tem que ser um show ali Sim. variado, mais variado. É. Não Então eu dá pra acabei. ficar só no ritmo, né? Exatamente. E aí, como eu conheci a Mirella na banda Baile, Uhum. e a gente, assim, sempre, todo final de show, gente, era. Se não chegasse alguém pra falar que nossas vozes eram muito parecidas, que a gente tinha que montar um projeto, o show não tinha Realmente. acontecido. Porque todo mundo falava. E E vocês aí, têm uma assim, sintonia boa, né, Bruna? super. Adoro a Mirella. Antes de tudo, ela é minha amiga. A gente Aham. sempre foi amigas, né? Então, assim, e o projeto, ele veio através dessa amizade. Foi uma coisa que aconteceu. Não foi nada assim, vamos montar Entendi. pra dar certo, pra fazer Foi sucesso. natural, né? Nossa, totalmente. A gente só queria trabalhar com música. A gente Uhum. só queria cantar, sabe? Porque música pra gente é profissão mesmo, É. sabe? A música, ela é uma profissão, Uhum. como qualquer outra área, né? E aí você tem várias possibilidades de trabalho dentro da Uhum. música. Seja show, seja trabalhando em estúdio, seja dando aula Sim. para músicos, para cantores. Eu Então, olho assim pra Bruna, gente, ela é toda meiguinha, ai, ela fala toda assim. gente. A hora que essa mulher abre a boca pra cantar, vocês não acreditam. Hoje nós vamos ter que dar uma palhinha aqui hoje. Ai, Lívia, pelo amor de Deus. Vamos ter Sem que ter uma instrumento, palhinha. sem nada? A capela. Lívia. Eu vou fazer segunda, hein? Eu vou fazer segunda.
Ô, gente, ó, vou deixar aí meus Instagrams, tá, gente? Todas as redes sociais pra vocês seguirem, Sigam, gente, conhecer meu porque ela trabalho. solta, ela toda semana, não sei se é toda semana, né? Mas sempre você solta um singlezinho. Eu acho tão Ah, lindo. sempre, é. Acho tão lindo. A E, galera também que me segue, o público gosta muito, né? aham, Eu vejo que é uma galera que me acompanha desde nova e que continua ali esperando, nossa, né, os conteúdos. É sim, importante. é Hoje a rede social, importante. ela E eu pede. percebo, assim, né, realmente o seu amadurecimento, Uhum, né, em tudo, assim. Hoje, quando a gente se conheceu, o Bruninha tinha 20 anos, né? Eu 20 sou um anos. pouquinho mais velha que ela, mas hoje eu vejo, assim, né? Inclusive, a gente estava conversando sobre o seu processo e agora nós vamos Uhum, entrar no seu processo de conversão. Como a gente amadurece, né, Bruninha? demais. Como que foi o seu processo? Conta pra De gente. conversão. Ah, então, eu vou falar uma coisa que parece clichê, mas que é a realidade. Uhum. Eu falo que a gente converte quando a gente percebe que nada no mundo, nada, Tá fazendo sentido. tampa um buraco que existe, gente. É verdade. É algo que você fala, pô, mas tô Já tentei de legal, tô tudo. trabalhando, tô com uma pessoa bacana, mas o que que tá acontecendo, né? E às vezes você parece que as coisas começam a não fazer muito sentido, você fica meio perdida, Uhum. sabe? Sem saber se suas escolhas estão certas, não estão. Quando eu me converti, eu tava cheia de dúvidas. Na minha cabeça, era assim, uma loucura, assim. Uhum. E eu vim de uma família cristã, sempre fui cristã, mas eu acho que chega um momento que cada pessoa entende que precisa de mais. E o mais é esse vazio que precisa ser preenchido por Deus, É verdade. sabe? Então, eu procurei esse mais, eu fui atrás, né? Eu comecei a frequentar igrejas, Uhum. principalmente hoje, né? Eu vou numa igreja, mas igrejas evangélicas, cristãs, Uhum. e muitas coisas foram quebradas em mim, né? Até de pensamento sobre esse processo de conversão, porque é Uhum. difícil, né, É muito Lívia? É difícil. muito Na difícil. verdade, a gente vem com um preconceito muito grande, Muito né? grande. E assim, o meu preconceito maior, assim, eu digo que é por vir de uma área artística onde Uhum. as pessoas julgam demais, Sim. né? Você fazer arte fora da igreja, você cantar fora da igreja. Uhum. Então, assim, eu já entrava assim dentro de uma igreja, ali dentro, né, de um culto já com medo, até de falar com as pessoas que eu cantava. Porque eu fui muito julgada, É, muito. No início eu fui muito julgada. E foi algo que Deus foi trabalhando no meu coração. sim. E me mostrando quem eu era nele. Uhum. Entende? Então eu ouvi muitas coisas. Então, assim, foi um processo, Eu sabe? imagino. E hoje eu me sinto. Eu falo, gente, se eu perder isso, não tem nem por que estar aqui. É verdade. Porque quando você tem realmente um encontro com o Espírito Santo, quando você é realmente preenchido, nada te preenche mais. Nada. Nada, né? E aí você pode ter o melhor emprego, né? Hoje eu tô noiva, viu, gente? Vou casar. Então você pode ter uma pessoa maravilhosa do seu É lado, né? verdade. Amigos maravilhosos, mas o que o Espírito Santo faz, o que Jesus preenche, só ele. Só ele. E a gente só entende isso quando a gente tem esse encontro real, Real, né? genuíno, né? E eu, por muito tempo, eu ouvia pessoas às vezes falar isso, sabe, assim? E eu acho que talvez você passou por esse processo também, mas eu não Uhum. entendia, sabe? Tipo assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que frequentava igreja, na época, né, católica e tudo, Sim. mas Igual a mim mesmo, assim. mas assim, eu não aprofundava em conhecer Jesus, Uhum. sabe? Então, assim, eu não conhecia, eu sabia que Sim. tinha, né, Jesus, tinha Deus, eu nem sabia Tinha o Espírito Santo, é, mas aonde que ele estava ali, eu não gente? sabia nada, tipo assim, Pra mim eram pessoas diferentes. Falava, gente, mas peraí, Espírito Santo é um, Jesus, Deus, são três é, pessoas diferentes. Ou se conversam, né? Que a gente exatamente. aprende isso. Mas não. Eu não sabia nada, Bruno, eu não sabia nada. E Uhum. é justamente isso, assim, eu acho que também o meu processo ele foi muito de isso, assim, quando as feridas já tipo assim, já estavam, sabe, sangrando, já tava saindo aí, derramando sangue para tudo quanto é lado, Uhum. e nada me preenchia, sabe? Era um Exato. vazio existencial, assim, que eu falava assim, meu Deus do céu. E é tão bonito te ouvir dizer isso, porque eu vejo que as pessoas, elas, muitas estão nesse processo, mas elas Demais. ainda não sabem a saída, né? Exato. E te ouvir falar isso, para você que talvez está nos assistindo, que está sentindo esse vazio e tudo,
Jesus, ele é a única pessoa, né? Ele é o único ser no mundo que pode preencher esse vazio que tá dentro de você, que pode Exato, curar as suas feridas, sabe? exato. E aí, Porque a gente vive hoje, assim, eu vejo principalmente hoje, né? As coisas estão mudadas, né, Lívia? Você ter família, querer Uhum, ter uma família, sim, você, né, ser ali cristã, seguir os princípios bíblicos, é você ser careta, é, né? O legal é, infelizmente, é né? você ser careta. Antigamente era o contrário. É. Hoje não, as pessoas estão vivendo num mundo que eu falo, gente, o que está acontecendo? Tá tudo revirado, tudo Uhum, bagunçado, né? E aí eu vejo as pessoas procurando realmente em lugares errados aquilo que só Jesus é. completa, em pessoas erradas. Uhum. A espera, Vícios. vícios. É, Não, a espera, né? A gente estava até conversando sobre isso aqui mais sim. cedo, sobre a espera de encontrar alguém. Eu só fui entender essa espera quando eu verdadeiramente tive um encontro, né, Uhum, com Jesus e ele trabalhou isso no meu coração. O que que é uma espera? O que é esperar sim. por alguém, sabe? E não é simples, Não é né? simples. Às vezes eu vejo pessoas assim precisando de ajuda mesmo e eu falo, Deus tem tempo para cada coisa. Tem. Mas eu vejo, assim, as pessoas passando por situações complicadas e eu falo, só Jesus Cristo. Não Só. tem outra saída, Não tem. sabe? E até mesmo essa espera de uma pessoa, enquanto Jesus ele não cura essas feridas que existem dentro de nós, a gente não encontra essa pessoa, sabe? Porque a gente está É, ferido. Pessoas feridas ferem, né? ferem. E a gente só vai encontrar uma pessoa curada quando nós também estivermos curados. E é tão legal, né, quando a gente já começa a sentir que as coisas estão cicatrizando e que as coisas estão começando a andar e que às vezes a gente tem um encontro realmente com uma pessoa É, e que você fala assim, meu Deus, tipo, sabe? é, porque Demorou tanto, mas não é que demorou, mas é porque Deus ele tem um processo, né, individual com cada pessoa de realmente chegar e falar assim, olha, vem cá. Vamos colocar aqui primeiro um esparadrapo, depois nós vamos, sabe? E aí, aos pouquinhos, você vai vendo aquela coisa toda ir diminuindo aquele vazio, né? exatamente. É aquela coisa, né? Quando você junta com o outro, é a sua história, vai com a malinha, com a outra É, história. Pegou a malinha, juntou. que geralmente vem cheio de traumas, né? De Cheio de coisas. traumas. E se você não tem aquilo muito trabalhado, curado, isso vai virar uma bagunça, Vai. né? E você, quando você junta com outra pessoa, né? A gente precisa abrir mão de muita coisa. Uhum. Então, se você não trabalha, não tem maturidade É, para entender o que é um relacionamento, né? Viver a dois, abrir mão de muita coisa, que é difícil, sim. né? Eu posso falar que eu sou uma pessoa que eu fui, assim, curada, isso foi trabalhado em mim, né? Aquela coisa, nasci assim, sou assim, ninguém muda. Ninguém vai me mudar. Não, gente, não é assim, Bruna, né? Eu lembro que o Espírito Santo falava isso muito comigo, não é assim. É, As coisas não são só do jeito que você quer, da forma como você quer, né? É da forma como eu falo que tem que ser, né? verdade. E para viver com o outro, eu fui muito trabalhada nisso. E hoje eu com o Caio, eu vejo isso nele também, né? Uhum. Nós temos um relacionamento que a gente namorou quando nós éramos jovens, né? E hoje eu entendo perfeitamente que Deus separou para trabalhar no nosso coração, É, porque nós éramos imaturos. exatamente. Vocês namoraram durante quanto tempo? Nós namoramos 2 anos, pouquinho ali, Aham. ficamos 4 anos separados Nossa. e voltamos. E nesse período você teve outros relacionamentos, né? Teve. Sim, ele também teve outros Uhum. relacionamentos. E eu não tenho dúvida que, né, esse tempo que nós ficamos separados era Deus mesmo trabalhando no nosso Preparando coração, vocês, né? preparando a gente para nós estarmos juntos. Que Porque eu bênção. tinha várias coisas para mudar. Hoje eu falo, Sim. gente, realmente aquela Bruna, misericórdia. Como que ele aguentava? E ele também fala, não, é realmente aquele Caio, como que, né? Como E é que muito não dava, não orgulho, ia dar né? certo. Em algum momento ia dar errado. Uhum. Então Deus separou, trabalhou no coração de cada um. Nós tivemos tempo sozinhos com ele, que foi de extrema importância, Que sabe? legal. A nossa conversão ali. Então, ele também teve a sua conversão, eu tive a minha. E quando nós nos reencontramos, éramos outras Então, pessoas. quando Era vocês se nítido. reencontraram, você já tinha se convertido, já estava Sim, num processo realmente. já E tinha ele me também. convertido. Ele também. Que bênção, E aí gente. facilita tudo, né, Lívia? Porque Tudo. eu acho que assim, o que eu sempre pedi pra Deus, sempre.
era uma pessoa que tivesse os mesmos princípios, as mesmas crenças que eu, sabe? Porque Nossa, isso isso é pra mim muito é fundamental. fundamental. Eu não conseguiria viver com uma pessoa que tivesse um pensamento totalmente diferente, Uhum. Gente, sabe? não De dá, família, não dá. imagina, não Eu funciona. tive uns relacionamentos, né, passados, Sim, e que assim, por mais que a gente goste da pessoa, sabe? Se você não tiver um relacionamento firmado mesmo em propósitos e princípios, não continue. Porque isso lá na frente, de alguma forma, vai, sabe, vai chocar, exato. sabe? E assim, eu falo com minhas amigas hoje, eu falei assim, ore pelo homem que você quer. Porque Deus, e aí a gente não fala, sabe? A gente não deixa claro para Deus o que realmente a gente quer. E quando eu comecei a entender isso, que eu precisava deixar claro para Deus o que que eu realmente queria, eu Uhum. comecei a orar pelo homem da minha vida com muita clareza. Pai, eu Sim, quero um homem, sabe? Eu quero um homem temente a Deus, eu quero um homem companheiro, eu quero um homem que a família seja em primeiro lugar, eu quero um homem que trabalhe, né, que a gente também seja um apoio do outro. Eu comecei a falar com Deus claramente. E exatamente. outro dia eu estava, né, numa célula e o pastor ele falou justamente sobre isso, que a gente não fala com Deus claramente sobre os desejos do nosso Exato. coração. A gente tem medo de falar com Deus, a gente tem medo sabe, de pedir para Deus. Não é pecado isso, gente. Peça para Deus claramente o que você quer, sabe? Exato. Comece a visualizar o homem que você quer lá na frente, sabe? Vocês numa casa linda, né? Então, assim, comece. Isso é importante demais, né, Bruninha? Demais. Lívia, agora você até me fez lembrar de uma coisa. Eu lembro quando eu tava num processo assim, mais desse de desespero, né? Que a gente fica. Começa a chegar nos 30. É. Antes de retornar ao meu relacionamento. Aham. E aí, eu lembro que esse dia, um dia que eu tava em casa, assim, muito triste, muito chateada. Tava confusa, confusa, confusa. E aí eu escrevi uma carta com Uhum. tudo que eu queria. Cara, isso é muito importante. Tudo, tudo. Visualização. Tanto que eu tenho hoje essa carta fechada e eu tenho Ah, a data pra abrir ela. aham. E é uma coisa muito louca, porque eu lembro de tudo que eu escrevi, tudo. Até as coisas que eu escrevi, tipo assim, Deus tira se não for teu. E Deus tirou e doeu, Doeu. e doeu. Mas eu tenho tudo assim na minha cabeça. E hoje eu vendo tudo isso se concretizar, É muito né? lindo, Porque eu né? deixei tudo nas mãos dele. Tudo que eu Uhum. escrevi e foi enorme assim do homem que eu queria para minha vida, da família que eu queria construir, da minha profissão, da Bruna como pessoa, sabe? Ele tá fazendo. Que É legal. muito louco. Porque assim, parece que no momento que eu realmente entendi para quem que eu tinha que confiar as minhas coisas, verdadeiramente abrir o meu coração e pedir socorro, porque Sim. a gente também tem que pedir socorro para E às pessoa vezes a gente tá certa, pedindo pra pessoa errada, para né? pessoa errada. As coisas começaram a acontecer. E Uhum. hoje eu vendo acontecer, eu não tenho dúvida que é promessa de Deus pra minha vida. Que é Nossa. Ele cumprindo, sabe? Tudo que Ele tá tirando, pessoas que Ele Uhum. tira, É. lugares, né, que eu ia, que eu frequentava. Uhum. Principalmente amigos, que às vezes a gente sofre, Sim. né? Mas tudo que Ele tá trazendo é muito maior e é muito melhor. Sim. Então vale a Sempre pena. faz Vale infinitamente muito mais, a né? Do pena. que a gente pensa, do que a Infinitamente mais. gente. A gente não tem. é, a gente não consegue imaginar quão grande é, né, a Uhum. bondade de Deus. Não. E a gente só consegue sentir isso quando você realmente entrega. E aí começa a acontecer coisas que você fala, é Deus. Isso não tá acontecendo, não pode ser outra pessoa, é Ele. Né? Você começa a passar por situações que você fala, é Ele. Só pode ser ele, né? Sim. Gente, eu falo assim, por exemplo, a pandemia, né, que veio, graças a Deus foi, tá É. indo. Aham. Pô, pra classe dos músicos, tem vários Nossa. amigos músicos. Pra classe da galera que trabalha assim com arte, eu senti Uhum. muito isso também. Pô, a gente ter passado isso, Deus, ou ele ia trazendo coisas pra mim, aparecendo coisas de trabalho assim, e eu Uhum. falando, gente, é Deus, não tem cabimento, tantas pessoas passando tanta necessidade, eu tô aqui firme e forte, estudando, vivendo, trabalhando e Eu dando falo tudo que as certo. coisas de Deus realmente elas são muito assim. Ai, não sei, tem hora que eu fico assim, até meio abismada, sabe, com as coisas de É, Deus. Hoje eu entendo que a obediência, ela nos faz chegar onde Deus, sabe, assim, pretende que a gente chegue, assim. sim, Em alguns momentos abdico de muitas coisas, abro mão de algumas coisas, sem sim. entender, eu falo assim, meu Deus do céu, mas por que, Deus? Por quê?
sabe? De trabalho, às vezes de coisas assim, e eu não entendo no momento, É, sabe? E, inclusive, né, falando-se de trabalho, a gente às vezes se apega à questão financeira, e aí a gente fala assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer? E, gente, hoje eu tenho, assim, eu sinto um cuidado de Deus nessas questões, assim, de realmente ser o meu provedor, sabe? total. Bruno, hoje eu não preocupo. É, Eu, sinceramente, eu não preocupo com o dia de amanhã. exato. Porque eu sei que de alguma forma ele vai prover, Ele sustenta. sabe? Ele Ele provê. sustenta a gente. E sobre confiar em Deus e ser obediente, é isso. É, Sabe? Às vezes a gente não entende os planos de Deus e talvez você esteja vivendo num processo desse que você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida, né? Ele está começando a fazer coisas, mas entrega, sabe? Entregue, confie no Senhor, porque ele agirá ao seu favor, né? exato. Hoje eu li Salmo 37 e Aham. fala justamente isso: entregue para o Senhor, confie, ele agirá, né? É, e só começa a acontecer quando você tem isso, assim, muito direcionado, É. né? Quando você confia mesmo. Uhum, Quando você entrega e fala, Senhor, é teu, os meus bens são sim, teus, meu dinheiro é teu, tudo é teu. tudo é teu. Então faça o que o Senhor achar melhor. Sim. Ele provê, Uhum. né? Eu fico vendo até, às vezes, por exemplo, quando eu era um pouco mais jovem, né? Bem no início da minha conversão, gente, era muito difícil para mim entender dízimo e oferta. Nossa, E aí, às vezes, eu falava, gente, mas se eu tirar isso pro o dízimo e oferta, vai faltar aquilo. E hoje é a primeira coisa que eu faço. sim. Eu acho que, na verdade, Certinho. não só o dízimo e oferta, né? A gente estava comentando aqui mais cedo, sobre realmente o que a palavra nos coloca, sabe? Exato. Eu vejo que muitas pessoas, elas querem viver as promessas do Senhor, mas elas não querem pagar o preço. Cara, isso é muito forte, assim, sabe? Porque não é fácil pagar o preço. Renúncia, né? Você tem que Renúncia. renunciar muita coisa. Os prazeres da carne, sabe? Essa questão do dinheiro, sabe? De você Sim, achar que, tipo assim, nossa, mas se eu der isso, aí às vezes você tá num mês bom, aí você pega os 10% e fala assim, putz, mas é muito. Cara, quem tá te dando é ele, é. E se sabe? você E se ele te começa, deu, ele vai te dar mais. exato, e pô, se você tá num mês, o outro é melhor, o outro é melhor, é dele que tá É vindo. dele, sem dúvida. Entende? Por que não entregar? Entregar com o coração limpo. Aberto. Não é, mas é muito porque esse mês eu tive mais. Uhum. Não, glória a Deus. Glória a Deus por Que isso. venha mais, que você Tudo por possa ele. entregar mais, É. né? Não só para a igreja ou para instituições, ajudar outras Uhum. pessoas, porque a gente tá aí para isso É. também, sabe? O que você faz pro outro, ele retorna mesmo. Então faça coisa positiva, emane amor, Exatamente. É. entenda que o outro precisa também, Uhum. né? Esse olhar para o outro, assim, e aí a gente falou dos pais, mas hoje eu olho muito o outro no geral, assim, sabe? Sim, Né? O principal mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, exato. hoje, eu consigo, acho que é o Espírito Santo mesmo que me faz hoje olhar de uma forma mais empática para o outro, sabe? É, Até mesmo um mendigo, às vezes, né? Eu gosto muito de ter contato com essa, né, com o mendigo, com essa classe mais que muitas vezes não são vistas, né, pela exato. sociedade. E às vezes eu penso assim, cara, por que será que ele tá aqui, sabe? O que que ele passou, será, para ele estar aqui hoje nessa condição, É, né? E sempre vai ter um porquê, sabe? exato. Eu já conversei com mendigos que eles já foram grandes empresários, sabe? E não souberam Não administrar. souberam por causa de traumas, por causa de coisas que Uhum, aconteceram. E aí a pessoa ela vai chegando num ponto ali, e aí a mente, né, o inimigo ele trabalha muito na nossa mente, de realmente muito. colocar na sua mente que você não é capaz, né, que as pessoas são sempre contra você. Então, Às vezes eu assim, vejo que são pessoas que quebraram e não tinham uma base ali não tinha uma base. espiritual, sabe? Uhum, Para poder, não, eu é, vou me reerguer. uhum, Porque acontece demais, sim, Lívia. Às vezes, né, as pessoas vivem muito pelo dinheiro. Se exatamente. você começa a decair, não sabem como levantar. Não. Não tem quem a ajude, não tem suporte. Uhum, E é complicado é mesmo, complicado. né? Eu já vi algumas pessoas que realmente foram no fundo do poço e se reergueram de uma forma que você fala, meu Deus. É. Mas foram pessoas que são extremamente cristãs e têm Uhum, uma fé, que você fala, gente, é é, isso, é daí que veio, é. sabe?
Porque quando a gente está firmado assim sobre a rocha, né? Eu falo que no deserto é o lugar que a gente mais aprende, Exato. sabe? E em tudo dai graças, né? Então, às vezes, está passando por um momento difícil ali, mas pegue aquilo como um aprendizado, sabe? Pergunte a Deus, Deus, olha, eu tô aqui, tô dando graças por isso, e eu sei que tem um aprendizado do Senhor para minha vida. Né? Eu falo muito sobre deserto, assim, porque eu já passei por muitos No mundo desertos. nós teremos aflições, né? Porque se não tivesse, gente, seria muito fácil. Muito E fácil. talvez não teríamos a maturidade que nós temos. Exatamente. Porque para viver ali com o espírito, em espírito, você tem que passar por muita coisa para entender o porquê de escolher o caminho certo, Uhum. né? Então, coisas que a gente passa que é difícil, né? Às vezes você fala, Deus, mas por quê? Por que que isso está acontecendo? Uhum. Lá no futuro, em algum momento você vai entender, entendi por que que isso não deu É, certo. Eu não estava preparada para isso. verdade. Ou algo que você está esperando receber e não recebe agora, daqui a um tempo vai vir. Se for da Uhum. vontade de Deus, vai vir. Vai. Mas quando você tiver maturidade para receber aquilo. E aí foi quando você, então, né, voltou com Caio, esperou Voltei, no Senhor. E aí me sim. conta como foi essa volta, o pedido do noivado. Gente, foi lindo. Ah, foi ótimo, assim. Eu falo que antes de voltar com o Caio, eu pedi a Deus uma pessoa que era muito parecida com ele, Aham. né? E eu esperei mesmo no Senhor. E eu só entendi essa espera porque a gente tem tive outros relacionamentos, ele também. Uhum. E eu só entendi o que era essa espera quando eu realmente me converti e o Espírito Santo foi trabalhando muito no meu coração, né? Porque acho que como todo mundo me sentia sozinha, né? Achava que eu era feia. Falava, gente, eu devo estar feia. O que que tá acontecendo, né? A gente. Mas Deus, ele ia, parece que. Não parece, eu tenho certeza, ele ia tirando pessoas da minha vida. Uhum. Ele foi tirando as pessoas que não deveriam estar na minha vida, né? Me bloqueando, literalmente me bloqueando, para que eu pudesse retornar ao meu relacionamento com o Caio. Sim. E a gente voltou no ano passado, né? Ele me pediu em noivado. Ai, gente. Ah, foi lindo. Eu fiquei assim extremamente emocionada e Você o mais esperava? louco, não, jamais. Foi surpresa total. Jamais. Não, Vocês tinham voltado tem quanto surpresa. tempo? Tinham quanto tempo? Tinha, sei lá, 6 meses que a gente tinha voltado. E assim, por ele estar em São Paulo e eu aqui, né? Aham. Então a gente fica aí nesse trâmite. Eu falei, não, vou terminar aqui, aí a gente casa, terminar minha faculdade, aí ok. Só que a gente já sentia, sabe? Deus foi trabalhando muito rápido no É, nosso coração. E quando ele me pediu noivado, eu não tive dúvida alguma que no meu coisa, né? sim. Sim, foi uma coisa que falei, na hora eu falei, é isso. E como que Deus trabalha rápido, Trabalha. Muito rápido. né? Porque nós ficamos um tempo, separamos, e muito rápido, quando Vocês voltamos, as tiveram a coisas se certeza, né? ajeitaram e a gente teve certeza. E pós, né, o noivado, Deus foi confirmando muitas coisas, né? Uhum. E aí estamos com a nossa data marcada, Ai, gente, que lindo. super E é feliz, o que vem de Deus traz paz, né, ansiosa. Bruninha? Traz muita paz. Porque quando não é dele, quando fica aquela, ai, será? Aquela pulga atrás da Se orelha. tem dúvida, já tá errado, né? Já tá errado. Acho que tudo que a gente faz, se vem o será que eu deveria ter feito? Será que eu deveria ter ido? Ai, Eu será? acho que a dúvida já é um não, né? É, um não. Já teve situações assim engraçadas de eu ter dúvida. Às vezes eu vou sair, olha que louco. A hora que eu fui passar minha camisa, eu queimei a camisa que eu queria ir. Olha pra você ver. Não fui, Lívia. Falei, não, não é possível. Eu queria tanto ir nesse lugar, nesse evento. Fui passar minha camisa, queimou, mas deu um buraco. Eu falei, não é pra eu ir. Que coisa, menina. E realmente não era pra eu ir. Então, assim, às vezes a gente quer tanto algo, né? E Deus não. Peraí. Vai E é isso que o falando e Espírito você Santo acha ele que. faz com a gente, né? Ele realmente faz com que a gente fique sensível aos Sensível. sinais. É. Porque isso poderia ser para você o quê? Ah, vou pegar outra blusa aqui e E, vou. exato. Só que quando a gente entra nesse processo de realmente estar sensível aos sinais de Deus, qualquer coisa que acontece, e aí É. realmente é qualquer coisa, você entende. Você fala assim, não.
Porque antes, eu, nesse processo meu, antes de estar hoje aqui, eu Sim. acredito que para você também, a Uhum. gente quer sempre estar no controle de todas as coisas, né? Ah, é Então, claro. assim, não importa o que acontecer, se eu quero ir, eu vou e pronto, acabou. Exato. Mas Era hoje assim. não, era assim, né? Mas hoje não. Hoje qualquer coisa que acontece, eu já penso para assim, não, tudo bem, não era para ser. Não era pra ser. Não era para ser. Exato. E é muito mais fácil de aceitar, Muito mais fácil. né? Porque você sabe, não, E obediência, né? obediência. E ter certeza que tá entregue. Se Uhum, for, vai dar certo. Se não for, não exatamente. era pra ser. Você lida muito com mulheres, assim, você conversa muito com mulheres hoje sobre esse processo de esperar, de confiar no Senhor, né? Você que está passando por isso e está Sim, vendo realmente um cuidado de Deus na sua vida? sim, sim. Converso muito. Tenho muitas amigas mulheres, algumas já casadas, que Deus já encaminhou, mas tem muitas amigas também que estão nesse processo, estão Uhum, iniciando esse processo, né? Muitas se converteram agora e estão começando a entender isso. uhum, Até algumas que já passaram por outros relacionamentos e agora estão realmente esperando, que às vezes tiveram um primeiro casamento que não deu certo, mas sim. que não tinha uma base ali, sabe? Foi É. algo de impulso, né? Vamos ver se não der, a gente É, separa. que hoje em dia é bem É, usual, né? gente, casamento é uma Casamento é coisa algo muito sério. séria, né? Pô, você casar com alguém é Uhum. bíblico, é algo muito É sério, muito sério. né? A separação não é algo assim que você, se não der certo, separa. Uhum, Então, assim, e a gente conversa muito, então eu passo muito isso para elas, eu falo da minha espera, uhum, né, desse processo que a gente teve para de volta, para dar certo, e de tudo que o Espírito Santo foi falando comigo durante esse tempo sim. também. É engraçado, eu sempre falei, até meus 30 eu vou casar. E realmente, olha, na minha cabeça eu tinha 30. Era a idade que eu tinha, até os 30. E aí, antes de voltar com o Caio, eu falava, meu Deus, eu já tô quase nos 30, não vai dar tempo. E agora, Senhor? Mas Deus é tão fiel que ele colocou essa data na minha cabeça, essa idade na minha cabeça. Uhum. E eu falava, até os 30 eu vou estar noiva, porque eu vou casar. E Que realmente bênção. aconteceu. Olha aí. E aí Deus, ele trabalha muito assim, né, Bruninha? Às vezes a gente não entende, assim. A gente estava conversando ali nos bastidores, né, sobre algumas É. coisas que também têm acontecido na minha vida. E assim, Uhum. acontecem coisas que a gente realmente não espera, Não. sabe? E é tudo muito por obediência mesmo, sabe? Por oração. Eu falo que o poder da oração, ele é realmente algo assim incrível. É supremo, né? É, É isso, é o que a gente precisa. é. É oração. É Uhum, colocar o joelhinho no chão pra tudo, né? pra tudo. Não só quando as coisas estão ruins, mas principalmente quando estão boas, Uhum. E né? que, Pra Deus blindar mesmo. é, quais são as mudanças agora que vem por aí, né? Porque, como você falou, ele é de São Paulo, e aí você enxerga propósito, como que tá a sua cabecinha em Uhum. relação a tudo, assim? Eu sou muito aberta, Lívia. Já morei em alguns lugares a trabalho mesmo por conta da música, não Uhum, só BH e São Paulo, mas sou muito aberta em relação assim ao que Deus quer pra mim. sim. Então, hoje o meu propósito de vida é realmente formar uma família, Uhum. né? Eu acho que tem que vir em primeiro lugar. Ai, que lindo. Então, se Deus, né, planejar que o melhor pra mim é pra São Paulo, eu vou mudar, Uhum, sabe? Eu não vejo nada que me prenda aqui. A sim. mesma coisa do Caio. A gente é muito amigo, então a gente conversa sobre isso, é muito tranquilo. E nós temos procurado outras oportunidades, ambos. Então, Claro. assim, eu sou muito aberta. Então, se Deus falar, Bruna, vai, eu tô indo. Super tranquilo, gente. Seu propósito hoje, número um, você acha que é o seu projeto família, assim? Ah, com certeza. Com certeza. Porque, assim, desde novinha, eu sempre quis casar, ter filho. Mas eu acho que quando você vai entendendo isso, o que é casar, o que é ter filho, o que é construir uma família, Sim, é muito mais difícil, gente. Não é simples. não é. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que estar preparado para isso, Uhum, sabe? Preparado para ser esposa, preparado para ser mãe, sim. né? Se eu conversar com a Bruna de 20 anos, gente, falava, não, esposa, mãe. Queria, mas nem passava pela minha cabeça. Mas é porque eu não tinha É maturidade, verdade. né? Então, Deus, ele tá trabalhando muito, muito no meu coração. Ele tá me dando maturidade para quê? Para ser esposa, para ser mãe. E era uma coisa que eu não tinha.
né? Então, assim, com certeza eu acho que hoje meu primeiro propósito é esse, de família, Uhum, porque eu quero muito e eu tenho visto que Deus tem trabalhado muito isso uhum, comigo e com o Caio. sim, E eu acho que a minha profissão também é um propósito, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a música, a arte, ela não veio para mim à toa, claro, sabe? claro. É, tem dons que a gente recebe e que a gente precisa usar. Se você não usa os dons que Deus te deu, você tá literalmente deixando eles de lado e falando, Sim. não, isso eu não quero. Então, até na minha profissão, eu sou super aberta. Uhum. Se Deus falar assim, Bruna, chegar pra mim um dia eu acordar, não se assustem, viu, gente? Bruna, quero você como adoradora. Vamos embora. Mas é isso. Bruna, quero você só na fono. Bruna, quero você cantando em tal lugar. Sim. Vamos. Eu sou muito aberta ao que o Espírito Santo fala comigo hoje, Eis-me aqui, né? sabe? Eis-me aqui, literalmente. A minha profissão é tua, o meu casamento será teu, a minha vida é de Cristo, sabe? Amém. Então, o que ele fala comigo no meu secreto é o que eu tô fazendo, sabe? É o que Ai, eu que estou bênção. seguindo. E espero que seja assim, né? Amém, amém. É tão lindo te ouvir dizer isso. E eu já fui casada também, né? Me separei, porque Sim, realmente eu entendo hoje que eu não estava nem um pouco preparada para viver o que realmente Deus queria para minha vida, sabe? E realmente casamento é algo muito sério. Sabe? exato. A gente, quando eu casei, né, eu tinha um sonho sim de ter uma família, principalmente porque meus pais eram separados, então a gente cria aquela coisa na cabeça assim, não, mas a minha família vai dar Vai certo. dar certo. Só que, gente, é algo muito sério, sabe? Casamento é algo muito, é um projeto de Deus, mas é um projeto que os dois têm que estar caminhando muito junto. A gente falou sobre princípios e valores aqui, né? Sobre propósito, sabe? Poxa, vamos construir uma família, vamos, sabe, ter um filho em que a gente emocionalmente vai conseguir também criar um filho para o mundo, porque, Exato. né? A responsabilidade de criar um filho hoje é muito grande, Muito né? grande. Exato. Então, hoje vendo assim tudo que Deus fez e está fazendo na sua vida, é muito lindo, né? Ah, Eu desejo para você assim realmente um futuro assim para que você voe muito alto. ah, Eu te falei que passa rápido, né, amém. uma horinha. Gente, sério, eu tô aqui ali olhando ao É, cronômetro, já tô assustada porque já deu uma já hora. deu uma hora e a A gente gente tinha vai muita batendo coisa para papo. falar aqui. Exato. Mas assim, estou muito feliz de ver como que realmente o Espírito Santo tem trabalhado em você. É, Né? Eu quero te falar para que você continue usando o seu dom, né, para impactar outras vidas e sim. use também o seu testemunho, porque sem dúvida nenhuma, hoje a gente que, né, eu trabalho muito com mulheres, assim, converso muito com mulheres, então use o seu testemunho, sabe, para impactar outras mulheres que talvez estão nesse processo de ansiedade, né, de esperar no Senhor, porque não é fácil, Não né, é. mas hoje te ouvindo assim, o Espírito Santo, sabe, me tocou assim para que você abra sua boca mais para falar sobre isso, sabe? Muitas mulheres precisam, eh, sabe, dessa experiência assim com o Senhor que você passou de esperar e que hoje você está colhendo todos os frutos e que realmente você entendeu que vale a pena obedecer e esperar. Vale muito a pena. É algo que, sem dúvida, foi a melhor escolha. É a melhor escolha, né? Uhum, Caminhar com Cristo é a melhor escolha. sem dúvida. E eu fico muito feliz pelo convite, Lívia. Imagina, Quando, né, você me convidou, fiquei super honrada. Falei, gente, que é delícia muito poder estar bom, compartilhando um pouquinho da claro. minha história. Tanta, gente, tem tanta coisa. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ficava um Ficaria dia horas, conversando, verdade. horas. Mas eu acho que o pouquinho que eu pude compartilhar, eu espero que realmente outras pessoas também sejam Sem tocadas, dúvida, né? amém, E foi amém. muito leve. Foi muito Você é gostoso. maravilhosa. Ah, Ô, gente, a imagina. Lívia, desde que eu conheci ela, ela é maravilhosa. Ai, que Ela vai me honra passar ouvir depois as isso. receitas, o que que acontece aqui. Ai, que isso, imagina. Acho que é Deus mesmo, né? Deus, ele Amém. foi justamente me curando, me tratando, e até hoje, né? Um processo É, que nunca se não. acaba. E a nossa sede, né, por Deus, por É, Cristo, ela cada dia fica maior, assim. com certeza, dá pra ver hoje que a sua áurea, ó, resplandece. Amém, amém. Obrigada Que por Deus te isso. abençoe muito também, que você continue com esse Amém, projeto lindo e que impacte muitas vidas, muitas pessoas, muitas amém, aleluia. mulheres. Tudo por ele, né? Tudo por ele. Isso aqui Mas não foi um acabou, não. propósito, né, Não acabou, Lívia? não. A Não? gente tem um bate-bola aqui que eu sempre faço com todos os Vamos lá. convidados. E vamos lá, eu quero saber em poucas palavras, em uma palavra, que você fale para mim dessas palavrinhas, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Você Deus. pergunta e eu Isso. respondo, tá. Então vai lá. Deus.
De novo. Deus. Vida. Família. Amor. Passado. Cura. Cura. Boa. Futuro. Está entregue. Presente. Alegria. Ai. Perdão. Difícil, né? Perdão. É difícil. Mas eu acho que necessário. Necessário. A morte pra você. A espera. Quando a gente crê o que é a morte, verdade. pós-morte, a gente aguarda ela até Com que... alegria, né? Exato. Exatamente. Eu já tive tanto medo da morte, mas Ixi, hoje, assim, pra onde eu vou? O medo pra onde que não eu vou viver o que depois a de não... gente tá Exato. esperando E viver, assim, né? hoje a morte pra mim é... Quando chegar a minha hora, é um processo que Deus tinha, né? Era o verdade. momento. Então, não existe medo, É. né? Acho que o meu medo maior é não conseguir fazer o que eu vim fazer na Isso Terra, aí. né? Fazer ali o que realmente Deus propôs pra mim, Aham. sabe? E é o que eu peço a Ele todo dia. Amém. Até a hora que o Senhor me leve, que eu consiga realmente Cumprir o chamado, cumprir né? o meu chamado. Dinheiro. Eu acho que necessário, mas não é tudo, Uhum. né? O dinheiro é necessário, mas não é tudo. Uhum. O Caio. Gente. Presente. A escolha de Deus pra mim, porque na verdade ele foi a Que escolha de fofo. Deus pra mim, né? Amém. O maior presente que eu tive aí na minha vida, com certeza, porque é a pessoa da qual sairei da minha casa, vou me unir para criar outra família, né? Que É bênção. bíblico. Aleluia. Então, com certeza é uma pessoa que eu quero que a gente, por muitos e muitos anos, a gente fique juntos e Amém. cumprindo o que Deus tem pra gente, né? Como casal, Amém. como amigos, como pais, Uhum. marido e mulher. Que E é bênção. Filhos. Ai, Quantos? acho que 2. Mas eu acho que filhos é um sonho. Uhum. 2 filhos. 2 filhos. Porque é algo que eu sempre quis ter. Mas, né, tamo aí, Jesus. Vai que fala, Seja vai feita a mais tua um. Seja vontade, feita a né? tua vontade. Acho que a gente escolhe, assim, 2, mas vai que, né? É verdade. E a Bruninha? Guerreira. Eu me vejo hoje muito guerreira, assim. E eu sou uma pessoa muito focada em tudo. E passei por muita coisa e permaneço, né? E eu falo que até nos momentos em que eu não era tão temente, convertida, Deus sempre esteve comigo. Então, hoje eu corro atrás das minhas coisas e a maioria, com a bênção de Deus, eu consigo. Uhum. E eu vejo que Ele faz maravilhas na minha vida. Amém. Então, eu me vejo, assim, uma pessoa guerreira, sabe? Uma pessoa que vai atrás e que não desiste. E é isso. Eu acho que... Você olhando assim pra Bruna do passado, assim, e olhando pra Bruninha de hoje, você tem assim uma certeza de que hoje você voa alto como uma águia? Ai, com certeza. Eu falo que se eu pudesse lá atrás conversar com a Bruna e falar, olha, isso aqui lá na frente não vai funcionar, mas vai ser necessário você passar. Porque a gente é tão imaturo às vezes, né, Lívia? Muito. A gente é muito imaturo. Eu falo que, ai, quando a gente é jovem, a gente faz cada coisa, né? A gente se acha o dono da razão, que a gente sabe tudo. E aí, você precisa desse processo, né? E hoje eu me vejo assim num lugar onde eu falo, nossa, Deus foi perfeito comigo. Passei por coisas que talvez eu poderia não ter passado, Uhum. mas Foi foi necessário também, né? necessário, sabe? Escolhas erradas, fiz. A gente faz Faz. escolhas erradas. E é por causa dessas escolhas que eu me vejo hoje num lugar onde eu queria Claro. estar, Sim. sabe? E eu não tenho dúvida que é só o começo, que Deus tem algo Amém. ainda para fazer a mais na minha vida. Amém. Que agora, sim, eu estou começando a sentir que realmente a vida está engatando, está indo diante ali do que Deus tem planejado para mim, Amém. Amém. né? Então, é isso. É isso. O processo dói, mas o propósito cura, né?
Cura, exatamente. Olha que, para terminar aqui, vou dar para Bruninha, né, o nosso café voando Ai, alto, mata café, para gente, você se que deliciar, sempre no delícia, seu Lívia, momento com Deus, obrigada. imagina. E olha que se tem algo que eu gosto bastante é café, viu, gente? Eu Café. não deixo de ter fazer o meu devocional ali com o meu cafezinho Mata Café. Então, obrigada É, também, viu, Regina, aí, ele que faz aí esse café maravilhoso. Espero que você goste e curta obrigada. Com muito, certeza eu vou tá? gostar Muito bastante. obrigada Obrigada pelo convite, pela sua visita aqui Lívia. hoje, viu? Espero que Adorei, realmente a sua gente. história possa impactar e continue, hein? Abra sua boca lá naquele Instagram para você impactar mulheres que precisam ouvir o seu testemunho também. Amém. Não tenho dúvida que esse momento aqui foi preparado por Deus e eu Amém, estou amém. muito, muito grata. Obrigada. Conte Imagina. comigo, viu? Quando precisar, Amém. estamos Dia aí. 2 de setembro, viu? Tem também o Café da Tarde Voando Alto e a Bruninha vai estar Uau, lá com a com gente. certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do Voando Alto. Eu espero que você aí também, né, voe cada dia mais alto como uma águia. Deus abençoe muito você. Até o próximo episódio.